Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda Lacerda e hoje o tema do vídeo é 10 mulheres que admiro. Começando o vídeo, admiro por quê? Admiro pela sua história, admiro pela tua força, admiro pela tua capacidade de enfrentar obstáculos e vencer e chegar ao seu objetivo principal, que é realizar o seu sonho. A primeira mulher que eu admiro, que eu acho assim ela espetacular, acho ela incrível, é Coco Chanel, Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel, ela nasceu numa cidadezinha do interior da França. Ela era filha de uma lavadeira e de um caixeiro viajante. A mãe dela e o pai dela não eram casados, eles só foram se casar após o, se eu não me engano, segundo ou terceiro filho, eu não lembro direito. E a mãe dela, quando ela tinha 12 anos, morreu de tuberculose. O pai, sem condição nenhuma para ser pai solteiro, por ter que trabalhar, tudo, entregou as filhas para estudar num colégio católico, mais conhecido na época como um orfanato. Gabrielle Chanel, ela aos 18 anos, quando pôde trabalhar, assim, entre aspas, né, poder sair daquele colégio, ela foi ser cantora em bares. Ela começou a vida como cantora. Ela cantava e tudo, foi aí que ela ganhou o apelido de Coco, por causa de uma música francesa que ela cantava. Ficou muito conhecida como Coco Chanel. Chanel começou a fazer esses serviços e ela conhecia muitos militares, muitas pessoas influentes. Foi onde ela conheceu um rapaz muito rico que estava acabando de vir da guerra e ela ficou muito amiga dele e foi morar na casa dele com ele. Sempre foram muito amigos, não passou disso. Então, depois, Gabrielle conheceu o grande amor da sua vida. Em 1909, ela se tornou amante dele. Pois sim, ele era casado. Só que naquela época as coisas eram mais difíceis, era mais comum ter amantes, né? Gabrielle Chanel, com 10 anos depois, se viu sem o seu amor, pois ele morreu num acidente automobilístico. E ele tinha ajudado ela a abrir a primeira loja de chapéus. Sim, ela começou como cantora, depois virou uma pessoa que fazia chapéus. E aí ela ficou tão triste com a morte dele que ela fechou a loja e abriu um ateliê de costura, onde ela se descobriu o talento para desenho. E ela desenhava maravilhosamente bem. Então, assim, ela passou por muita dificuldade, só que ela enfrentou todas e virou a tão maravilhosa Coco Chanel. Gente, sou apaixonada por ela, pela história dela, pelas roupas dela. Eu acho Coco Chanel incrível. Leonina, do dia 19 de agosto, maravilhosa. E depois, em segundo lugar, vem Margaret Thatcher, que ela foi considerada a primeira mulher no poder britânico por tanto tempo ainda. Gente, ela era conhecida como a Dama de Ferro, mas ela era uma mulher tão influente, tão forte, e eu acho que aquela força dela, onde um país britânico que veio da realeza, todo aquele machismo, aquele coisa que só homens trabalhavam, só homens no poder, ela conseguiu derrubar tudo isso. Margaret Thatcher, sinto uma enorme admiração pelo seu poder. Terceiro, Madame J.C. Walker. Muita gente acho que já viu a série dela na Netflix. Sim, assisti a série também. Me apaixonei na série, mas eu também já conheci um pouco da história dela. Pois sim, ela foi a primeira mulher negra americana a se tornar milionária. Embora ela jurava que não tinha sido milionária, não. Mas sim, ela era. Gente, ela criou uma linha de produtos para alisar cabelo afro e se tornou a mulher mais poderosa a ter a mansão maior naquela época nos Estados Unidos. E o que eu acho mais incrível na história dela é que ela começou do zero, viu a oportunidade
e conseguiu agarrar essa oportunidade na hora certa. Sim, ela não foi fácil, mas ela superou todos os obstáculos, superou um marido que achava que na vida nada nem ninguém poderia usar o nome dele, Walker, a não ser ele era o que vestia as calças. Mas não, ela provou que ela era muito melhor que aquilo. E sim, saiu daquele relacionamento abusivo. 4. Gente, eu sou apaixonada pela história de Hebe Camargo. Embora muita gente soubesse ela como uma gracinha da televisão, não, Hebe Camargo veio do interior, de Taubaté. Conseguiu vencer em São Paulo. Muita gente julgava ela por ela ser aquele rostinho bonitinho e tudo. Ela passou por muita dificuldade, seja psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Gente, ela conseguiu vencer tudo e crescer e ser a grande rainha que ela era da televisão. Então, eu sinto uma enorme admiração por Hebe Camargo. Eu acho que ela, assim, tem uma história maravilhosa, de um poder inestimável, a mulher, né? Em 5º lugar, gente, eu fico tentando lembrar aqui porque eu não tô com a minha colinha. Mas em 5º lugar, eu também acho, assim, muito sensacional a história de uma mulher que muita pouca gente conhece. O nome dela era Maria Lacerda Moura, uma mineira, uma das primeiras mulheres feministas, apoiadora dos direitos das mulheres. Ela nasceu em Minas, em Barbacena, se eu não me engano, e foi ao longo dos anos morar no Rio de Janeiro, e ela era uma mulher assim de uma força maravilhosa, lutou com uma geração machista que achava que não, mulher tinha que ficar dentro de casa, atrás do fogão. E ela é muito maravilhosa. Gente, se vocês souberem, assim, se vocês conseguirem pesquisar um pouco sobre ela, vocês vão se apaixonar assim como eu. Só posso dizer pra vocês que ela era feminista, apoiadora da causa e uma grande mulher. Maria Moura Lacerda. Opa, Maria Lacerda Moura. Perdão, errei. Troquei. Aí vem em 6º lugar, Carolina da Silva. Mas quem é Carolina da Silva? Minha bisavó. Gente, eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque ela saiu de pedreira, uma família grande, aos, se não me engano, minha avó me conta, 12, 13 anos, para trabalhar numa casa como empregada. Conheceu meu avô, meu bisavô, porque ele era... ele trabalhava na Mogiana, eu não lembro ao certo o que ele era na Mogiana. E ele viajava muito de trem, e numa dessas viagens, num desses bailinhos, ele conheceu ela em Pedreira. Eles casaram, tiveram 6 filhos, só que vivos 4. Ela, num século muito machista, porque eu acho que no começo do século muito machista, porque eu acho que de 1900 até 1940, 45, 50 era muito machista. E ela se viu numa situação de criar os filhos, onde o marido batia, onde o marido traía, mas ela foi muito forte, segurou aquele casamento, não apoiando isso, não apoio, mas eu acho que pra mulher aguentar tudo que aguentou, tem que ser muito forte. Então eu acho assim, ela já é a minha primeira mulher que eu admirei, de uma extrema bondade, de um extremo carinho, de um extremo coração que é inestimável. Depois vem em 7º lugar. 7º lugar, eu vou colocar 2 mulheres, na verdade. Luísa Silva de Lacerda e Alzira Seixas de Oliveira. A Luísa é minha avó materna. Uma mulher que veio de uma família onde o pai não aceitava o marido da Carolina,
que ele era negro e minha avó era branca. E as duas filhas que ele teve, mulheres, nasceram brancas. E ele não aceitava. Ele falava que elas eram filhos de outro. Não batia, não maltratava, mas ele mal olhava para as filhas. Ela cresceu sem carinho, amor do pai, mas se tornou uma avó, uma mãe incrível, onde ela faz e fazia coisas incríveis para ver a felicidade da gente. Ela é mega amorosa, mega carinhosa e uma mãe, uma avó incrível. Então, assim, a Luísa casou com o Simval, marido bem bravo, mas ela me ensinou uma coisa, que relacionamento não é feito pra se estragar, jogar fora, sim pra ser consertado. E quando a pessoa vale a pena, a gente merece e deve consertar aquele relacionamento. É desse jeito que ela, esse ano, ela e o Simval fizeram 50 anos de casado. Aliás, ano passado, esse ano vão fazer 51. A Alzira, uma menina do interior, arretada que eu digo assim, pensa numa pessoa que não levava desaforo pra casa. Creio eu que puxei muito dela. Ela sempre foi uma mulher muito forte, ai, vaidosa. Ela saía do banho, lavava aqueles cabelos dela encaracolados. Nossa, eu lembro do cheirinho até hoje, do Neutrox. Então a Alzira, assim, ela sempre teve uma personalidade muito forte, me ensinou que mulher tem que trabalhar assim, que mulher tem que ter sua independência financeira, tem que se cuidar, tem que ser mãe e ao mesmo tempo não pode perder a rédea. Então, assim, eu acho que a Alzira também, que é minha avó paterna, me deu muita inspiração, muita força. Fui criada por mulheres fortes. E em 8º lugar veio minha mãe. Meu avô, o Simval, não deixava minha mãe estudar. Ele falava que mulher não precisa estudar. E ele era muito ciumento com as filhas, então ele não aceitava homens mexer com elas, falar que elas eram bonitas, que ele brigava com todo mundo, e ele não deixava elas estudar. E ela casou com 15 anos, 15 para 16. Aos 17 ela me teve, porque ela queria sair daquela casa, ela queria ser livre, ela queria ter uma vida. E como meu pai já tinha sido criado por uma mulher forte, quando ele viu aquela menina, que ele achava aquele docinho de menina virar aquele mulherão da porra, ele se apaixonou cada vez mais, né? Minha mãe, ela foi estudar, seguiu o sonho dela. Hoje ela é formada em várias faculdades. Ela tem um cargo que muitos anos foi considerado um cargo masculino. E eu admiro muito pela força de vontade, pelo cada dia que passa ela quer vencer mais e mais, e ela não para de estudar, ela não para de querer ser uma pessoa melhor na vida. Então eu admiro muito ela pela força de vontade dela, por nunca desistir dos sonhos dela e por sempre ser essa mulher forte que ela é. E eu devo muito porque eu fui criada por mulheres fortes. Então a 10ª mulher forte que eu admiro sou eu mesma, porque eu acho que eu tive a sorte de ser criada por mulheres fortes, por mulheres que eu admirava dentro da minha própria casa. E eu desde cedo aprendi que mulher tem respeito, tem valor, e você não deve nunca aceitar que um homem te trate menos do que aquilo que você merece, que é uma princesa, uma rainha, que seja. Nunca deve deixar que as pessoas digam que você não pode, que você não é capaz, porque você pode, você é capaz. E nunca deixe que ninguém fale pra você que você não vai conseguir, porque se você quiser, você vai conseguir sim. Então, eu tive o Joaquim aos 20 anos, eu tive ajuda sim dos meus pais, mas eu nunca deixei nada e nem ninguém falar que eu não ia ser uma boa mãe. Eu crio
o Joaquim, meus pais me ajudavam sim financeiramente, pois o pai do Joaquim, biológico, nunca o assumiu e nunca me ajudou com um centavo. Mas eu, graças a Deus, também tenho um marido maravilhoso e me ajuda muito, que é o pai do Joaquim. De coração, como ele diz. E eu falo que eu tenho muita sorte. E hoje, se eu tenho muita força, tenho muita vontade, se eu tenho essa personalidade forte, que muita gente fala que eu chego e causo, eu devo tudo às mulheres que me criaram e às mulheres que me inspiraram, desde Coco Chanel, Madame J.C. Walker, Margaret Thatcher, Maria Lacerda Moura. Eu falo que todas me inspiraram, minha avó, minha bisa, minhas avós, minha mãe. Então é isso, gente. Esse é o vídeo das mulheres, das 10 mulheres que mais admiro. Até um próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.